correção das atividades sobre o volume do paralelepípedo, pessoal. A número 1 eram todos paralelepípedos, né? Era só fazer a largura vezes o comprimento vezes a altura. Então, pegando as dimensões aqui das nossas três figuras, nós chegamos à seguinte conclusão. A letra A, 5 vezes 15 vezes 7, que eram as três medidas que nós tínhamos, 525 centímetros quadrados. Não pode esquecer de indicar a medida aqui, ó. Porque se eu estou falando de volume, é centímetros cúbicos. Se eu estiver falando de capacidade, eu vou estar falando de litros. Isso é muito importante, tá? A letra B, as dimensões que nós temos. Era 9 de altura, 10 de largura e 9 de comprimento. Então, 9 vezes 10 vezes 9 dá um total de 810 centímetros cúbicos. E a letra C, nós tínhamos como medida 8 de altura, 20 de comprimento, 16 de largura. 8 vezes 20 vezes 16 dá um total de 2.560 centímetros cúbicos. A questão número 2. Ela fala o seguinte: o óleo de cozinha usado para ser reciclado o óleo de cozinha usado pode ser reciclado de diferentes maneiras. Renato utiliza esse óleo para fazer sabão. No preparo, ele mistura os ingredientes em um balde e depois despeja o conteúdo em uma caixa plástica com formato de bloco retangular, enchendo-a completamente. Essa é a caixinha retangular que ele coloca a mistura para fazer o sabão. Por fim, após a mistura endurecer, Renato corta o sabão em 20 pedaços de mesmo tamanho. E aqui embaixo a gente tem a representação, as 20 barrinhas que ele cortou. Aí, pessoal, tem duas maneiras para fazer, tá? A pergunta vai ser: qual é o volume de cada pedaço de sabão que Renato fez? Não quer saber do total, quer saber de cada barrinha. Mas se eu souber o total e dividir por 20 pedaços, que é o total que isso aqui vai dar de pedaços de sabão, eu vou conseguir identificar quanto vai ter de volume cada pedacinho de sabão. Então, olha só, é só fazer 6 vezes 50 vezes 20 e vai me dar uma resposta. Ou eu posso calcular direto já uma barrinha de sabão. Presta atenção. Se aqui na frente dá um total de 50 centímetros, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas. Então, 50 dividido para 5 quer dizer que cada barrinha dessa tem 10 centímetros de largura. Ou de comprimento, como vocês preferirem. A altura não altera, ó. Se eu pegar o bloco todo, ele tem 6 centímetros. Se eu pegar um pedacinho só do sabão, continua sendo 6 centímetros. Então, ficaria 10 vezes 6. E quanto ficaria aqui a minha largura? 1, 2, 3, 4 barrinhas. As 4 barrinhas juntas têm 20 centímetros. Então, quanto é 20 dividido para 4? 5. Aí, para mim saber o volume de um bloquinho só desse, era só fazer 10 vezes 6 vezes 5, que daria a mesma coisa. Na prática, eu fiz para vocês dos dois jeitos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, calculando o volume total do sabão. 6 por 50 por 20 dava um total de 6.000 centímetros cúbicos. Esse 6.000 dividido pelas 20 barrinhas dava um total de 300 centímetros cúbicos a barrinha. Ou se eu calculasse só uma barra, ó, 6 por 10 por 5, que também fechava 300 centímetros cúbicos. Beleza? Agora, a número 3, até o Henrique tinha questionado no dia da atividade, né? Quais seriam as dimensões de um paralelepípedo que tivesse capacidade de 30 litros. E no mínimo, ou seja, não podia ser menor, as suas medidas laterais não podiam ficar menores que 1,5 decímetro. E aí eu disse que vocês poderiam utilizar a criatividade de vocês e pensarem em 3 valores que, ao serem multiplicados, fechariam certinho 30 litros. Então, aqui a gente tem 4 vezes 3 vezes 2,5 dá 30 litros. 6 vezes 2 vezes 2,5 também dá 30 litros. 5 vezes 2 vezes 3 também dá 30 litros. Pode ser que vocês tenham tentado com possibilidades diferentes e também tenha fechado o resultado, tá? Só não pode ser menor que 1,5, nenhuma das 3 possibilidades.
A número 4, deixa eu explicar aqui certinho para vocês. Eu até tinha gravado já o videozinho, né? Eu fiz como eu tinha gravado para vocês, ó. Primeiro calculei essa partezinha desse cubo aqui, depois calculei a outra e no final somei as duas áreas. As duas áreas não, os dois volumes. Aqui ficou 35 por 80 por 35. E essa partezinha ali ficou 25 por 50 por 25. Por que ficou 25 e 35? Porque o total aqui tinha 60. E se lá tem 25, ao fazer 60 menos 25, esse pedacinho aqui fechou 35. Então, vamos calcular primeiro esse aqui e depois o volume daquele lá. Como é que vai ficar isso? Vou colocar aqui para vocês certinho, ó. Aquele maiorzinho lá, né? Ficou 25 por 50 por 80, dá um total de 100 mil centímetros cúbicos. O segundo, 35 vezes 80 vezes 35, dá um total de 98 centímetros cúbicos. E como ele queria saber o total do volume, era só a gente somar, né? 100 mil mais 98 mil dava 198 mil centímetros cúbicos. E agora a última atividade, que era da piscina, que eu tinha explicado para vocês também, né? Primeiro cálculo da piscina, 15, as dimensões dela, por 30, por 1,2 de profundidade. Então, ao fazer o cálculo da piscina, a gente vai fazer, que vai chegar a um total de 540 metros cúbicos. Aí, isso aqui é o volume dela. Mas qual é a capacidade dela? A gente tem que lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água. Então, se ela tem 540 metros cúbicos, 540 vezes 1.000, ela vai ter 540 mil litros. E diz que a cada 1 minuto consegue esvaziar 360 litros. Então, quantos minutos ela levaria para ficar vazia? Aí eu fiz, ó, 540 mil dividido para 360. Se vocês lembrarem no início do ano, eu já expliquei isso para vocês. Quando eu tenho um zero aqui, ó, dos dois lados, eu posso cortar. Daí, eu não fiquei com 540 mil dividido para 360. Eu fiquei com 54 mil dividido para 36. Não fiquem, então, reféns da calculadora, tá? Quando a gente voltar, vocês não vão estar utilizando ela. E aí, fazendo aqui a multiplicação certinho, eu cheguei a um total de 1.500 minutos. Mas a pergunta dizia, quantas horas levaria? Então, eu tenho que fazer o quê? 1.500 minutos dividido para 60, porque uma hora tem 60 minutos. Aí, fazendo a multiplicação certinho, vai fechar 25 horas.